Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luciana, sou consultora da técnica do canal profissional da Áticos e agradeço inicialmente o convite da ETESES, né, dessa escola tão conceituada, tão importante para a nossa grande vitória, para o nosso estado, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias no tratamento de gordura localizada. Então, antes de a gente começar a falar, não sei como é que tá aí, se tem muita gente na sala, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem muitos participantes. Eu vou falar um pouquinho sobre me apresentar, né? Eu vou me apresentar a minha vida profissional para vocês e também falar um pouco da Áticos, e aí a gente entra direto no nosso tema, tá? Então vamos lá, deixa eu só ver como é que está a produção aqui, se está tudo bem. Então vamos lá, gente. Meu nome é Luciana, eu já tive o prazer de dar aula em ETESES antes da gente entrar nesse isolamento social, né, em decorrência da pandemia. Mas voltando à apresentação, eu sou Luciana Quintela, sou fisioterapeuta. Atuo na área dermatofuncional há 11 anos, trabalho com estética facial, trabalho com estética corporal, né? Tenho uma vivência aí com aparelhos, principalmente aparelhos de alta performance. Tenho também especialização em pesquisa científica, tenho algumas coisas publicadas aí, capítulo de livro, algumas publicações em conjunto com uma equipe de médicos, enfim. Então, essa é a minha história dentro da fisioterapia e dentro da dermatologia também, né, dermatofuncional. A Áticos para mim é um grande presente poder representar ela enquanto profissional, enquanto suporte técnico. A gente trabalha principalmente em trazer para o profissional mais segurança, mais conhecimento e uma melhor performance dos produtos que esse profissional vai utilizar, né? Então, o nosso papel é esse. A Adicos é uma empresa de dermocosméticos que está no mercado há 27 anos, ela é pioneira em diversos segmentos aí, na elaboração de produtos profissionais, nos produtos também para uso diário, né? Então, a Adicos, ela é uma empresa capixaba, ela começou através da nossa presidente, doutora Ada Mota, que é farmacêutica, que sentiu a necessidade de produzir produtos para a pele tipicamente brasileira, né? Uma pele que tem aí uma influência de toda essa mistura que a gente então não é uma pele que se adapta facilmente a produtos de fora, então a ideia é elaborar produtos especialmente para a pele brasileira, com o biotipo brasileiro, né? E aí a gente tem, graças a Deus, um portfólio recheado de produtos, desde protetor solar até produtos para tratamento corporal, facial, e a gente a cada dia mais se inova, sempre com muito embasamento científico, com muito teste científico, né? A gente faz teste dos nossos produtos com as nossas, né, assim, dentro mesmo da fábrica, sempre pensando trazer o melhor para os nossos clientes e também sempre trazendo o que há de mais inovador, também o que há de mais tecnológico dentro da cosmética e, claro, sempre trazendo o que é o melhor para o nosso cliente. E é isso, vamos começar então? Hoje a gente vai falar então sobre as estratégias do tratamento da gordura localizada. Então a gente sabe que esse período, principalmente nesse período atípico que a gente está vivendo, pós-pandemia, né, nem pós-pandemia, porque a gente ainda está passando por ela, mas pós-isolamento, né, social, a gente vai perceber que haverá aí uma necessidade maior por tratamentos corporais, além, claro,
do período que já pede, que é um período de, né, que a gente está entrando no verão, que as pessoas elas vão para a praia, elas se expõem um pouco mais também, querem usar um short, querem usar um vestido mais curto, e aí a gente entra enquanto profissional da estética para poder melhorar o aspecto, né, melhorar aquilo que o nosso paciente vê. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre, a gente vai contextualizar mesmo o que é gordura, vamos passar pela fisiologia, vamos falar um pouquinho sobre estratégias, vamos falar um pouquinho sobre cosmetologia, e aí eu vou trazer para vocês um protocolo super legal que a gente tem divulgado, que a gente chamou de protocolo Flash Detox Boa Forma, que é especificamente para gordura localizada. Então vamos começar? Parar de encher linguiça? Então vamos, espera aqui, deixa eu só passar. Se eu consigo passar, peraí. Foi. Então, gente, vamos conversar um pouquinho, deixa eu só... Deixa eu só melhorar aqui minha imagem. Perfeito. Então, gente, vamos contextualizar um pouquinho sobre o que é gordura localizada, né? Gordura é o desequilíbrio entre o consumo excessivo de alimentos ricos em calorias, combinado ao baixo gasto energético, que vai contribuir para o depósito de gordura em determinados locais do corpo. E assim origina-se as chamadas gorduras localizadas. Então, nada mais é do que se a gente colocar numa balança, a gente tem maior consumo de calorias com um gasto menor de energia, e aí a gente começa a fazer esse acúmulo de gordura em áreas muito específicas também, porque o tipo de gordura que é acumulada também é muito específica. Eu fiz questão de colocar esse slide, como eu falei lá na introdução, então a gente tem aí a pandemia, a gente tem esses, combinado aos maus hábitos, ao excesso de peso, muita gente ficou em casa, muita gente saiu da sua rotina, então a quantidade de pessoas que estão passando por esse processo, né, de acumular gordura em regiões específicas é muito alta, justamente agravado com esse período de isolamento social. Então, aí são várias reportagens, o que tem se falado muito aí hoje em dia, né, para apresentar para vocês. Bom, então vamos conhecer um pouquinho sobre as estruturas, né? Muitos de vocês já tiveram aulas sobre gordura localizada, né? Mas é bom a gente falar sempre um pouquinho mais. E aí, pronto. Tecido adiposo. A gente sabe que o tecido adiposo... Opa, estou apertando aqui e ele está subindo. Pronto. O tecido adiposo, gente, ele é composto... que a nossa tela subcutânea também, que muita gente fala, né? Ele é composto por tecido conjuntivo, que é o colágeno, e os adipócitos. Esses adipócitos, eles se apresentam em forma de isolados, eles podem se apresentar de maneira conjunta ou então aglomerados. E o que seria a gordura localizada? O nome científico dela é lipodistrofia localizada. Seria a desordenação, o crescimento desordenado, o acúmulo dessa gordura de maneira desordenada no nosso tecido adiposo, ok? Quais são os fatores que vão contribuir para esse acúmulo? Então, a gente tem uma série de fatores. Aqui é uma imagem clássica que todos vocês já devem ter visto, que é a fórmula como essa gordura é acumulada, e justamente por conta dos receptores neurais que nós temos, né? Então, o homem ele vai acumular essa gordura principalmente na região de abdômen, tá bom? E a mulher ela vai também acumular na região principalmente de quadril, né? Bumbum e também um pouquinho de abdômen. E quando eu falei que isso vai depender de uma influência principalmente neurológica, mas também existe uma influência hormonal. Lembrando, né, que a gente tem a nossa glândula hipófise, né, que vai mandar hormônio, vai mandar informação e liberação de hormônio aí na nossa tireoide, esse tireoide suprarrenal, e a partir daí a gente tem todo o funcionamento das liberações hormonais do nosso organismo. Isso pode mudar, Luciana? Pode. Hoje em dia a gente está, né, com a medicina tão avançada que a gente consegue perceber que às vezes a gente chega com mulheres
com aquele biotipo androgenético e homens com biotipo ginoide também, tá bom? Então, quais são esses fatores que vão contribuir? Sedentarismo, tabagismo, alimentação, esses hormônios, conforme eu falei para vocês, o próprio uso do anticoncepcional, a genética tem uma importância extremamente, tem uma relevância para o acúmulo de gordura e o tabagismo. Então, a gente precisa falar um pouquinho, gente, sobre lipólise e lipogênese. Por que a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar porque o principal objetivo da estética é a gente promover e estimular a quebra de gordura, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre qual que é a diferença entre quebra e queima de gordura, tá? Então, vamos pensar no processo da lipólise. A lipólise acontece, o que é o adipócito? Essa célulazinha que eu coloquei para vocês, ilustrando esse adipócito, ele é uma célula onde ele possui dentro dele o glicerol, né? E 3 moléculas de ácidos graxos, tá? A gente chama de triacilglicerol, ok? O que acontece? Quando eu estimulo o processo de lipólise, lipólise quer dizer lise, lipo lembra adipócito. Então, é uma lise no meu adipócito, eu tenho uma quebra na minha membrana. E aí, essa estrutura que está dentro, que são os triacilglicerol, que são os triglicerídeos, né? A gente tem que trabalhar, vai haver a ruptura e aí o extravasamento, então, o nosso organismo ele tem que ter uma capacidade de eliminar. Quando eu tenho essa quebra, e o importante, eu coloquei aqui para vocês, importante ressaltar que essa quebra não é o ativo ou o determinado produto que vai fazer essa quebra. Ele vai estimular a lipase, que é um hormônio, que é uma enzima que é específica, que nosso organismo já produz, a fazer esse serviço, ok? Então, quando há essa quebra, eu tenho liberação de glicerol e ácidos graxos. Ambos são hidrossolúveis. O que isso quer dizer? Que eles possuem capacidade de serem carreados, levados pelos meus vasos sanguíneos para eles serem metabolizados. O glicerol pelo fígado, né, e também pelas mitocôndrias, e os ácidos graxos. Só que os ácidos graxos, eles possuem algumas especificidades, né, algumas especificações. Ele não tem a capacidade de ir sozinho, né? Então, aí eu vou precisar dessa proteína chamada albumina, que vai levar os meus ácidos graxos e aqueles ácidos graxos livres, eu vou precisar de um trabalho maior, que aí eu preciso de proteínas que são carreadoras para levar esses ácidos graxos livres para os músculos, né, para eles serem sintetizados lá, e também para as mitocôndrias, para virar energia. Para poder fazer auxiliar nesse caminho, eu tenho a L-carnitina, que vai fazer principalmente esse movimento de levar o ácido graxo livre para a minha mitocôndria, ok? Então, vocês entenderam como é o processo da lipólise. Vamos agora para o processo da lipogênese. O que é a lipogênese? A lipogênese é a formação, é a sintetização desse glicerol e desses ácidos graxos dentro do meu adipócito. Mas ele vai entrar lá como? Como que é formado isso? Então, a gente tem a ajuda da insulina. Pessoal, é o seguinte, a insulina, ela é produzida pelo pâncreas e o principal objetivo dela é pegar as moléculas de açúcar, levar para ser introduzido dentro da nossa célula, ok? Só que a insulina, de acordo com a minha ingesta alimentar, se eu tenho um consumo maior de açúcares, e quando eu falo açúcar, é açúcar, carboidrato, o que acontece? A minha oferta aumenta para a procura que é pouca, porque eu tenho poucos receptores na minha membrana. Então, o que acontece? Eu tenho muito açúcar circulante. Esse açúcar circulante, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a fome, ele aumenta a necessidade por mais alimento, porque ele precisa se compensar. Está acontecendo algo desordenado ali. E por que eu coloquei aqui para vocês a hipertrofia e a hiperplasia? Porque aqui que a gente vai entender o que é, como que acontece a formação de novas células
de adipócitos. Então, a minha célula, ela dá uma hipertrofiada, ou seja, ela aumenta o tamanho dela, né? Porque, olha, tenho muita insulina, né? A minha ingesta alimentar é muito rica, muito açúcar, na verdade. E aí, o que acontece? Eu vou acumulando glicerol, ácidos graxos dentro da minha célula. Só que aí, ela tem uma capacidade X de acumular essas estruturas dentro dela. E o que acontece? Quando ela atinge o máximo, ela começa a promover, a recrutar pré-adipócitos. O que é isso? Novas células de adipócitos, que é o que a gente chama de hiperplasia do adipocitária. O que é isso? Começa a replicar as células de gordura. E aí, nessa fase de hiperplasia, a gente tem uma coisa chamada de memória celular. É aqui que acontece que todas as vezes que o paciente chegar para você, ou quando a gente tem essa percepção mesmo, eu engordo, eu faço um tratamento estético, por exemplo, eu emagreço, mas quando eu engordo, eu volto a gordurinha toda naquela mesma região. Por quê? Porque existe a memória celular, tá bom? Quando que eu consigo reduzir essa gordura, minha gente? Quebrar a gordura é no processo de lipólise, mas quando que eu consigo eliminar? Quando que eu consigo promover a apoptose, né? Que é a eliminação dessa célula, com determinados procedimentos eletroterápicos e com a lipoaspiração também, ok? Então, vamos seguir. Então, qual que é a estratégia, a principal estratégia de atuação quando a gente pensa em gordura localizada e quando que nós, profissionais da estética, vamos atuar? Quando eu tenho um paciente que precisa de realizar um emagrecimento, então a gente pensa numa proporção muito maior, eu preciso de uma atuação multidisciplinar. Por quê? Porque eu tenho um problema muito maior ali de metabolismo. Então, eu preciso da ajuda do médico, do psicólogo, do nutricionista, do nutrólogo, da atividade física, ok? Quando eu penso só em lipodistrofia localizada, aí é a área de atuação do nosso profissional da estética, tá? Ele também atua lá no emagrecimento, sim, porque aí a gente vai entender também como que ele vai atuar, mas, claro, em áreas específicas, ok? No emagrecimento de maneira global, ele vai fazer isso de maneira multidisciplinar. Então, quais são as principais abordagens quando eu penso numa gordura localizada? Primeiro, tratamento estético. Segundo, reeducação alimentar. Lembra que eu falei? Para poder promover a lipogênese, ela está ligada principalmente à minha ingesta alimentar. Claro que existem fatores hormonais, né? Fatores genéticos, tudo aquilo que a gente falou, estilo de vida, mas a ingesta alimentar, ela tem uma parcela significativa para contribuir no processo de formação da lipogênese. E a atividade física. Lembra que eu falei com você sobre a diferença entre queima e quebra? Nós, profissionais da estética, nós vamos trabalhar estimulando a quebra. Só que para essa gordura, para esse processo acontecer e ser metabolizado, eu preciso da atividade física e principalmente da muscular, tá bom? Bom, então, quais são os recursos estéticos que a gente tem dentro da nossa área profissional, atuação profissional? Então, eu tenho a cosmetologia, onde eu tenho ativos lipolíticos, né, que vão me conferir essa capacidade de estimular a lipólise, e eu tenho a eletroterapia, que pode me auxiliar também, como, por exemplo, os ultrassons, a radiofrequência, que seja monopolar, a própria criolipólise, né, que é a única que tem essa capacidade de promover essa apoptose, não é verdade? E o que eu quero de mecanismo de ação? O que eu quero que esses adipócitos façam para mim? Quer dizer, esses ativos lipolíticos, o que eu quero que eles façam para mim? Eu quero que eles atuem principalmente fazendo a lipólise, promovendo a lipólise. Quero que eles atuem no processo lipolítico, ok? Quero que eles atuem no processo de depósito de gordura e de recrutamento de pré-adipócitos, ou seja, lá na lipogênese. Eu quero consequentemente, reduzir essa gordura localizada e também redução de medidas. E eu não posso esquecer que o meu tecido adiposo, como ele é composto de adipócitos e de tecido conjuntivo, eu preciso agir na estrutura do meu tecido conjuntivo, ok?
Então, aqui eu trouxe para vocês só algumas evidências científicas sobre a ação de ativos da cosmetologia no estímulo da lipólise. Então, a gente tem aí um embasamento científico bem robusto que nos confere segurança e garantia de que os produtos que a gente utiliza, tá? Quando eu penso em ativo, quando eu penso em cosmetologia, eu tenho sim ação lipolítica. Então, vamos lá, propriamente para os ativos lipolíticos, né? Vamos falar só deles. E eu vou falar também só dos principais, tá bom? Então, vamos lá. A cafeína. A cafeína é um ativo que é um clássico dentro da dermatologia, dentro da estética, né? A gente sabe que ela ela não é só um clássico à toa, porque ela tem uma ação muito específica e muito significativa. Então, o que a gente tem com ela? A gente tem diminuição do volume do adipócito. Lembra daquela hipertrofia que eu falei com vocês da lipogênese? Então, o que a cafeína faz? Ela vai reduzir o tamanho desse adipócito. Ela vai inibir a fosfodiesterase. Fosfodiesterase, ela é uma enziminha do mal, que ela não gosta de promover lipólise, entendeu? E quando eu inibo a fosfodiesterase, eu vou estimular hormônios beta-adrenérgicos, que também vão favorecer essa lipólise. Eu tenho a lipólise dos adipócitos, então, olha só, eu diminuí o tamanho desses adipócitos, eu quebrei essas células, tá? Né? Eu fiz essa lise e agora ela também tem a capacidade de deteriorizar os triglicerídeos. Então, ela age nos 3 mecanismos do processo de lipogênese também, tá bom? A neurocafeína. Bom, se eu tenho a cafeína, que já é um ativo muito significativo, o que é a neurocafeína? A neurocafeína é a cafeína vetorizada em neuropeptídeos, então ela tem uma capacidade de permeação muito maior e ela tem uma ação muito maior também. Então, se a gente tem a cafeína, que já tem uma ação lipolítica importante, a neurocafeína consegue ser 180% maior e melhor. E aí eu também aumento 65% a microcirculação. Quando eu penso em microcirculação, o que eu penso? Eu penso em melhora de nutrição, de oxigenação, né? 75% limitado de diferenciação. Lembra que a gente falou sobre o recrutamento de pré e pós? Então, a gente consegue limitar esse recrutamento em 75%, tá? E ele é 117% mais eficaz na queima de gordura. E olha que legal, ele também age na produção de colágeno por conta dos neuropeptídeos, tá? Então, aí a gente consegue aí trabalhar o nosso tecido conjuntivo. E aí eu tenho outros ativos lipolíticos que são utilizados em vários produtos, que é amplamente também divulgado, que é a centelha asiática, que é a castanha da Índia, que é a cavalinha. Quais são o mecanismo de ação deles? Então, eu tenho uma ação antiedematosa, né? Eu consigo fornecer uma elasticidade maior para esses vasos sanguíneos. Então, quando eu trabalho a elasticidade desses vasos sanguíneos, o que eu tenho? Eu tenho uma melhor vascularização, eu tenho uma melhor nutrição desses tecidos, e aí eu também vou conferir aí um metabolismo também muito melhor, que aí eu consigo acelerar a digestão das gorduras, eu tenho uma capacidade anti-inflamatória, e como eu trabalho a elasticidade desses vasos sanguíneos, eu também consigo aumentar a tonicidade deles. E aí, quando a gente pensa em gordura localizada, quando a gente pensa também em celulite, a gente precisa de ativos que vão conferir essas estratégias, ok? Bom, o extrato de pronto carnívoro, que a gente adora, porque é um ativo diferenciado. O que ele faz? Ele vai também atuar tanto no início, né, que é no acúmulo de gordura, nessa hipertrofia, como também na hiperplasia. Então, ele também vai atuar nessas duas pontas. Vai favorecer essa lipólise, consequentemente, eliminar essa gordura e tem aí um efeito remodelante. Os oligoelementos, eles são extremamente importantes, porque eles vão trabalhar, gente, principalmente no que se refere à condução, né? Porque quando acontece a lipólise, a gente também tem liberação de água. Então, eu preciso que essas toxinas que sejam
né, que elas vão sobrar nesse processo de lipólise, elas precisam ser conduzidas de alguma maneira. E como que eu tenho isso? Através de ativos que vão favorecer. Então, eles liberam as toxinas acumuladas, eles participam do processo de redução de gordura, eles diluem o adipócitos e eles estimulam a produção de colágeno também. Bom, então, eu falei para vocês dos ativos, e agora eu vou falar para vocês um pouquinho das soluções ádicos. Os produtos que a gente faz, qual a diferença deles, e o que a gente tem que a gente entende que é uma estratégia eficaz no tratamento da gordura localizada. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre inovação tecnológica, tá? A gente tem aí o Citodetox, que é o carro-chefe quando a gente pensa em tratamento corporal. Por quê? Porque ele vai ativar a autofagia celular e promover a ação detox. Eu vou explicar para vocês o que é autofagia e como que ela é importante quando a gente pensa em tratamentos corporais. Eu tenho aí os arabinoxilanos, que vão estimular esses mecanorreceptores para uma ação antigravitacional, ou seja, ele vai trabalhar ali tanto no colágeno quanto o tracionamento dessas fibras dérmicas. Lembra que eu falei com vocês, eu preciso pensar nos adipócitos, mas eu preciso pensar também no tecido conjuntivo, né? Então, eu preciso pensar numa sinergia, numa composição sinérgica desses ativos, para que todas as minhas estratégias elas sejam sanadas, ok? O extrato de planta carnívoro aqui, né? A gente acabou de ver que ele possui uma intensa ação lipolítica e também reduz esse estoque adipositário. E o nosso blend ortomolecular, que nós vamos falar depois um pouquinho sobre ele, que é essa mobilização iônica. O que é mobilização iônica? Iônica, gente, quer dizer o quê? Separação. Quer dizer... Ai, a palavra fugiu. Mas ela faz esse trabalho de separar, né? Eu quero pegar a palavra para vocês. Ai, gente. Isso, purificar. Desculpa. Peguei aqui, colei. Ela tem capacidade de promover essa separação e de purificar. Por isso que é importante a gente fazer esse estímulo da mobilização iônica. E ele também tem a capacidade de liberar essas toxinas e drenar por meio dos oligoelementos, tá? E a gente tem um produtinho que ele é específico para isso e que a gente vai falar dele um pouquinho e que ele eleva o nível dos protocolos corporais, tá bom? Então, vamos lá. Intoxicação celular. Vamos falar um pouquinho aqui sobre... para a gente poder entender por que a gente vai falar sobre autofagia. Lembra que eu falei com vocês que a tecnologia assim, é o nosso carro-chefe quando a gente pensa em tratamento corporal? Bom, quando a gente pensa em limpeza, a gente tem que pensar em contrapartida em sujidade, em intoxicação. E como que acontece essa intoxicação? Então, pela minha exposição diária a substâncias tóxicas, então, o que a gente ingere, né, principalmente, da nossa ingesta alimentar, o próprio estresse, né, o próprio processo do envelhecimento, tudo isso vai gerar resíduos a nível celular e que meu organismo, ele tem, sozinho, ele tem essa capacidade de fazer essa limpeza. Só que ele, quando tem uma carga maior de toxicidade, eu preciso dar uma mãozinha para esse meu organismo, certo? Porque toda esse lixo orgânico, eles vão inativar as mitocôndrias. E as mitocôndrias, elas são responsáveis por dar vida e energia para o nosso organismo, certo? Então, o que eu preciso pensar? Se eu sei o problema, sei o que está acontecendo, eu tenho que pensar, então, em oferecer, então, alguma solução. Então, eu tenho que passar pela detoxificação celular. Qual que é o principal objetivo? Retirar, reciclar essas substâncias que são altamente tóxicas. Então, eu confiro eu confiro capacidade do meu organismo de se autolimpar, tá? De promover essa autofagia, para que ele possa resgatar a saúde dessa minha célula, garantir uma maior longevidade celular e manter essa homeostase celular. O que é homeostase? É o equilíbrio,
é o funcionamento fisiológico normal, mas com qualidade, ok? Por isso que é tão importante a gente pensar em autofagia. E como que a gente vai estimular qualquer célula no nosso organismo, como que a gente vai estimular qualquer ação no nosso organismo, se a minha célula não vai poder me responder na sua capacidade máxima. Então, por isso que a gente tem que pensar em autofagia antes. Então, aqui é só uma ilustração, por exemplo, de um adipócito e de um fibroblasto com acúmulo de toxinas. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho baixa produção de colágeno, eu tenho um adipócito com metabolismo mais lento, então ele não vai me conseguir responder e promover essa atividade lipolítica com qualidade. E quando eu estimulo a autofagia, eu tenho, que é pós essa detoxificação, eu tenho essas duas células com um trabalho muito mais otimizado, né? Então, eu consigo fibroblastos que trabalha e estimula e produz mais colágeno e elastina, eu tenho um adipócito com um metabolismo mais otimizado, então eu tenho uma maior potência para responder a essa quebra de gordura, tá bom? E a gente entra, como eu falei com vocês, que são as nossas soluções, a gente entra nos nossos produtos. Então, esses dois primeiros produtos que eu vou falar para vocês são produtos que a gente indica para utilizar na preparação para o protocolo. Por quê? Porque eles vão conferir, primeiro que eles vão preparar essa pele mesmo, né? E já vão começar a tratar já na etapa de preparação. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso peeling de clorofila. O nosso peeling de clorofila, gente, como no rosto, né, que a gente sempre pensa, sempre aprendeu e a gente já sabe que para poder fazer qualquer protocolo facial, a gente tem que fazer a limpeza, né, remover toda a sujidade, e é importante que a gente faça um peeling, uma esfoliação que seja química ou física, para que essa pele esteja mais fina, e a partir daí eu tenho uma permeação maior, eu já começo aí, por exemplo, um clareamento, se eu quiser fazer um protocolo quando eu faço essa esfoliação. Então, não seria diferente para o corpo, né? É necessário fazer a esfoliação corporal. Mas antes, como são grandes áreas, né, áreas mais extensas, a gente tinha muita dificuldade, né? Até porque, para remover essa, essa esfoliação, também conferia mais tempo, né, do protocolo, então ficava um pouco inviável. Só que aí a Aticus, ela criou o peeling de clorofila, nós ganhamos ano passado como o melhor produto do ano, né, de lançamento, onde a gente consegue não só trazer essa ação esfoliante para poder afinar esse extrato córneo, para poder melhorar a permeação de ativos, mas também uma preparação tratando essa pele. Como que ela vai fazer isso? Então, vamos para os ativos para a gente poder pensar um pouquinho. Então, eu tenho o extrato de clorofila. A clorofila, gente, também é amplamente utilizada dentro da estética da dermatologia, há muito tempo. Por quê? Porque ela confere, ela estimula a glutationa. A glutationa é a mãe dos antioxidantes, tá? E aí a gente consegue aumentar a atividade de combate aos radicais livres. E aí, esse extrato nosso, ele é tão concentrado que ele dá a coloração produto de verde, né? Ele é bem verdinho e não se usa corante neles, né? Porque os nossos produtos, eles são livres de corantes, ou seja, eles são os mais neutros possíveis, né? Assim, para conferir maior, para poder ser usado em vários tipos de pele sem conferir qualquer sensibilidade. Mas o extrato de clorofila, ele é verdinho porque ele é muito concentrado. Junto com o extrato de clorofila, eu tenho aí o óleo de semente de uva. O óleo de semente de uva, ele é rico em vitamina E, que é rico em tocoferol. Tocoferol vai fazer o quê? Ele vai entregar para a minha pele a ação de proteger tanto as minhas células, tá? Quanto as outras estruturas, os meus tecidos, contra a presença desses radicais livres. Então, olha que interessante. Já na preparação de pele, eu vou tanto estimular uma estrutura minha que combate ferrenhamente os radicais livres, quando eu também vou entregar, né, mais capacidade de proteção das minhas células e tecidos com o nosso semente de uva. Aí a gente tem o sal hidroesfoliante. O sal hidroesfoliante é o que vai dar essa ação de esfoliar. E o mais interessante, gente, que é o seguinte:
a remoção desse produto. Então, quando a gente pensa em elaborar um produto, a gente pensa dentro da hora da rentabilidade, da espalhabilidade, da remoção dos resíduos. E a remoção do peeling de clorofila, ele é muito fácil, tá? É só borrifar depois de esfoliar, borrifa um pouquinho de água, e aí ele vai solubilizar, esse sal vai ficar solúvel, e aí você remove com uma toalha, até mesmo com gaze. Olha para vocês verem, é muito fácil mesmo. Então, tá. E aí, como eu falei com vocês, eu tenho a preparação do peeling, mas eu também tenho a preparação com o peeling para poder afinar essa capa córnea, mas eu também tenho a minha máscara concentrada hipertônica e redux. A minha máscara concentrada hipertônica e redux, ela é fantástica, porque é ela que vai promover a detoxificação tecidual. Como que ela vai fazer isso? Essa máscara é diferenciada porque ela tem duas ações. A primeira ação é ser cofator. O que é ser cofator? Ela vai se ligar a determinada enzima para que aquela enzima seja catalisadora, ou seja, que ela estimule, que ela incentive o metabolismo celular. Então, se eu tenho uma célula que já está limpa, né? Porque eu estou estimulando a autofagia. É uma célula que já está limpa, é uma célula que já trabalha em um determinado ritmo com essa ação cofatora, ela vai aumentar a capacidade de trabalho. Então, eu dou mais energia para essa célula. Olha que interessante. E aí eu tenho uma capacidade maior também de quebrar essa gordura, porque em conjunto com a cafeína, eu também estimulo aí ainda mais essa lipólise. Pois bem, ela é cofatora, mas ela também faz essa troca iônica, aquilo que a gente falou, ela vai purificar, ela vai descongestionar, e ela não só faz a troca iônica, como ela também faz a mobilização. Se eu tenho lipólise, eu tenho redução de líquido, eu tenho eliminação de líquido, eu também preciso trabalhar essa mobilização que a gente falou. Nela eu tenho também a tecnologia Power Drain, que vai trazer essa capacidade de desobstruir, extravasar esse líquido, e a minha argila, que é enriquecida em silício, que é rica em magnésio. Magnésio a gente sabe que é uma estrutura extremamente importante para a mitocôndria trabalhar, né? Então, eu tenho aí, então, com esse produto, gente, uma maior performance da minha célula e uma maior capacidade de detoxificação. Então, aqui, nas etapas preparatórias, eu já começo pensando em tratar, não é só preparar, em tratar essa célula para o estímulo que eu quero. Pois bem, então eu tenho o meu fluido hiperemiante. O meu fluido hiperemiante, a gente chama de potencializador. Então, eu tenho não só o fluido, como os próximos 2 produtos também, a gente chama eles de potencializadores. Por quê? Porque eles vão melhorar ainda mais o efeito que a gente quer. Ele é um tratamento, para especificar o nosso tratamento, mas para potencializar. Então, ele tem uma ação de aumentar a circulação sanguínea, só que de uma maneira muito segura e controlada, facilitar a permeação de ativos, reduzir gordura localizada e celulite. Por que eu falei que ele aumenta a circulação sanguínea de maneira segura e equilibrada? Porque não adianta só a gente estimular a hiperemia e aquecer essa pele. Às vezes as pessoas colocam uma concentração muito alta de nicotinado de metila e aí acontece, você pode sensibilizar muito essa pele. E a ideia não é essa. A ideia é a gente favorecer, a ideia é a gente potencializar. Associado com ativos lipolíticos, né? Que como eu falei, as etapas, né, as estratégias, elas acontecem, a gente já tem traçado, mas eu posso ir potencializando a ação com os produtos nessas estratégias, tá bom? Então, eu tenho um extrato de gengibre, o cápsicum, a centelha asiática, a cavalinha, que a gente já sabe que eles são lipolíticos. E aí ele também vai acelerar a resposta do tratamento estético, porque ele é um potencializador. Ele tem tecnologia Dermin, que é o que vai... Gente, essa tecnologia Dermin, ela é diferencial, assim. Ela tem a capacidade de permear quase 100% de ativos. Quase 100%. Né? Isso a gente consegue garantir. Ok? E aí, logo depois, mais o potencializador, que é o nosso Lipoforce+,
e é o que a gente tem hoje em dia de produto lipolítico. Pensou em gordura localizada, ele não pode faltar no nosso protocolo. Por quê? Vou ler para vocês todos os ativos. Ó, e é uma máxima combinação e composição de ativos lipolíticos. Então, tem a cafeína pura 5%. A gente já tem, como eu falei com vocês, a cafeína ela tem uma evidência científica bem robusta, e quando a gente fala de cafeína pura, o que a gente tem mais descrito na literatura é a cafeína a 5%, porque é uma concentração comprovada cientificamente, que os resultados eles vêm, então tem que ser no mínimo 5%. Temos a neurocafeína, como eu falei com vocês, que ela aumenta em 180%, né, a lipólise. Eu tenho o citodetox, lembra da autofagia? Então, aqui eu tenho um ativo também que vai pensar na saúde do meu adipócitos, né? A L-carnitina, olha, não posso esquecer. Lembra que eu falei com vocês que os ácidos graxos livres, eles precisam de ajuda para ir lá para a mitocôndria? Então, quem faz essa ajuda é a L-carnitina, né? Então, a gente também potencializa. Os extratos termogênicos, a gente tem o Power Drain, os oligoelementos, que são as tecnologias que eu já passei para vocês. E, gente, ele é tão concentrado que basta 2 borrifadas. E vocês podem associá-los também com a eletroterapia. Se quiser aplicar, espalhar, né? Esperar secar e vir com o ultrassom. Funciona super. Bom, nosso creme de massagem Drain Redux. O Drain Redux, ele é diferenciado, tá? Eu falo que são estratégias, a gente tem preparação, a gente tem as estratégias específicas, e a gente tem também a estratégia não é finalização, mas de melhora, né? de complemento. Né? Então, se eu estou fazendo aí, estou estimulando uma lipólise, eu tenho que trabalhar esses líquidos, a drenagem desses líquidos. Então, quem que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Com o nosso Power Drain. O Power Drain, ele tem cafeína, tem Power Drain, desculpa, o Drain Redux. Ele tem cafeína, ele tem Power Drain, que é aquela, né, capacidade que a gente dá de mobilização e extravasamento de líquido, né? Gente, ele tem uma espalhabilidade. Para vocês terem ideia, ele tem um blend de emoliência que ele tem emolientes de baixo, médio e alto peso molecular, que vai conferir uma espalhabilidade e uma hidratação, é uma maneira da gente trabalhar muito superior, tá? Então, para adicionar, para fazer as drenagens, as massagens autofágicas, a gente sempre indica o Drain Redux. Ele tem o estado de planta carnívora, tá? E ele tem a tecnologia Dermin. E ele também tem a capacidade de inibir a fosforodiesterase, né? E aí, favorecendo ainda mais essa lipólise. Remodela o contorno corporal, reduz as medidas de celulite, e ele é altamente drenante. O nosso Reduxel Slim, e esse aqui, olha para vocês verem, ele é extremamente lipolítico, ó, cafeína, extrato de centelha asiática, castanha da Índia, e neurocafeína, e cavalinha. É um produto que a gente olha para ele e só pensa lipólise. Então, ele tem essa capacidade de reduzir a gordura localizada e acelerar a resposta dos produtos dos tratamentos estéticos. E o nosso clássico, que é o gel redutor crioterápico, né? Que ele tem aí, ele há muito tempo é utilizado, então ele não só tem estratégias lipolíticas, mas ele também tem o Scopuriane, que é importante para trabalhar o tecido conjuntivo, ele tem o chavete, que tem a ação detox, e eu queria só abrir um parêntese, que muita gente, às vezes, tem dúvida que se a gente tem que ocluir o gel redutor crioterápico. Não, você aplica e a gente pode até finalizar com ele. Aplica e pode mandar a paciente para casa, tá? Porque se ocluir, corre-se o risco de queimar a pele, ok? Então tá. Então, falei para vocês o quê? Fui lá, falei sobre a fisiologia, como que acontece, detalhei as estruturas. Falamos sobre estratégia de atendimento, então, o que eu preciso pensar quando eu vou tratar uma gordura localizada. Falei de ativos, falei de produto, e agora a gente vai falar de quando e de como utilizar. Então, vamos lá.
Lipodistrofia localizada. Então, a gente sabe que é uma alteração na célula adiposta, a causa é essa lipogênese, então tem um aumento desse adipócito, né? Não só aumento em número, mas em tamanho. Qual é a característica? É um distúrbio no metabolismo de gordura, é um crescimento anormal da epiderme, e quais as áreas mais comuns? Quadril, abdômen, né? Região de oblíquo e coxa. E qual que é o meu programa de tratamento? O que que eu penso quando eu quero tratar uma lipodistrofia localizada? Quando eu penso em trabalhar gordura localizada? Primeiro, eu preciso pensar em combater esse depósito de gordura, em reduzir essa lipogênese, eu preciso tratar as estruturas do tecido e as organelas, eu preciso pensar em lipólise, eu preciso indicar, nós não somos nutricionistas, mas a gente pode sim indicar ao paciente a reduzir a ingestão de açúcares e carboidrato, ou indicar, dependendo da avaliação, enfim, se for um pouco mais complexo, indicar para o nutricionista para nos ajudar. Eu tenho aí a homeostase que vai me levar à autofagia, ou seja, então eu preciso buscar um equilíbrio, um funcionamento melhor dessa célula e também, consequentemente, ou melhor, ao contrário, eu preciso buscar uma autolimpeza para que aconteça a homeostase celular e eu preciso estimular o colágeno. Bom, vou trazer para vocês aqui algumas evidências clínicas que a gente tem de resultado, e eu quero mostrar para vocês que são resultados desde uma sessão só, quanto a resultados de 10 sessões, por exemplo. Então, eu tenho aí redução de 14,5 centímetros. Gente, uma sessão, tá bom? Uma sessão. Guardem bem. Eu tenho aí 10 sessões, nesse caso clínico, de tratamento na região de costas, né? E olha para vocês verem, 30 centímetros. E aqui a gente associou com ultrassom, tá? Aqui é a mesma, não, é outra paciente, então a gente também teve 10 sessões, foram feitas 10 sessões, redução de 19 centímetros. Aqui a gente associou com a radiofrequência, porque, olha, além da gordura, ela também apresentava uma flacidez tissular, né? Essa ficou maravilhosa. Olha para vocês verem. 2 sessões só, e nós associamos o protocolo Flash Detox com a cinta vibratória e com o ultrassom. Fantástico, né? E agora eu vou passar para vocês o programa de tratamento. Então, eu estou sugerindo aqui para vocês um protocolo, o que vocês podem fazer, tá? Mas gostaria de dizer, como vocês são estudantes, que não seja, que vocês não se prendem a isso, tá? Vocês, antes de chegar aqui, eu fiz questão de desenhar toda uma história para vocês poderem ter um olhar crítico com o conhecimento que vocês adquiriram. Então, é uma sugestão que eu dou, mas vocês podem montar o protocolo que vocês quiserem, mediante o conhecimento que vocês adquiriram, ok? Aqui a gente está sugerindo o seguinte: o Flash Detox boa forma, principalmente pós-pandemia. 10 sessões, 2 vezes por semana, e a gente vai intercalar entre o Flash Detox clássico, tradicional, com o Flash Detox Cryo Redux. A duração é de uma sessão, de 1 hora a sessão, e aí a gente colocou nessa disposição, tá? Sessão 1, protocolo Flash Detox, sessão 2, protocolo Flash Detox Cryo Redux, e assim sucessivamente. Bom, o que seria esse protocolo Flash Detox? Qual que é a nossa dica para começar? Para potencializar essa ação detoxificante, dê um chazinho, tá? Uma xícara de chá detox, né, diurético, em todas as sessões. E se a paciente não gosta de chá, uma água saborizada. Porque quanto mais hidratado tiver, mais eu vou conseguir fazer o efeito detox e reduzir essas toxinas, ok? Então, a gente começa com a higienização física, em química com pino de clorofila, aplica, né? Faz a esfoliação, deixa agir 5 minutos, a gente emulsiona com a água, até essas esferas dissolverem, e a gente vai remover com a toalha descartável. Depois a gente vai fazer um estímulo termoativação aceleradora, onde a gente vai usar a nossa máscara hipertônica. Coloca uma quantidade uniforme. Gente, a máscara, todos os nossos produtos têm uma rentabilidade muito alta. Então, basta vocês colocarem assim, a pontinha da espátula
que já resolve, tá? Que já é o suficiente. Massageie, aplica, massageie, tá? Nas áreas que você pode fazer no corpo todo, né? Região de braço, abdômen, glúteo, perna, ou você pode fazer localizado também, tá bom? Então, pode fazer essa aplicação, borrifa a água, faça uma oclusão com papel filme, né? Com papel osmótico e cubra com. A gente pede para ter uma fonte de calor, para acelerar essa mobilização de líquida, né? E de toxinas. Então, você pode usar a manta térmica, você pode utilizar o próprio lençol, né? Aquele lençol laminado, ou até um cobertor, também funciona, ok? 30 minutinhos, depois remove o excedente com essas toalhas descartáveis, tá bom? Aí depois nós vamos fazer essa reativação autofágica, redutora com o nosso lipofósforo, 2 borrifadinhas, faça aí movimentos de pensamento para poder absorver. Depois a gente vem com a mesma reativação autofágica, só que firmante, pensando em tecido conjuntivo, pensando em colágeno, mesma coisa, 2 borrifadas, pensamento, ok? Se você, por exemplo, tiver uma endermologia, você pode fazer a aplicação do aparelho aqui, de acordo com o aparelho e instruções do fabricante, ok? Se você não tiver aparelho, não precisa. Vocês vão perceber que não precisa, ok? E a massagem ativadora, a gente vai estimular aí o nosso Drain Redux, né? Vamos pensar em mobilização de toxicidade, vamos pensar em extravasamento, né? E aí a gente faz aquela massagem autofágica remodelante. E uma dica que a gente dá, se você puder orientar a sua cliente só para... E se também não tiver, não tem problema, tá? O nosso protocolo, inclusive, isso aqui é só para potencializar. Todos os testes, as fotos que eu mostrei para vocês, não tiveram essa cinta. Mas se quiser incluir uma cinta modeladora para ela usar 6 horas, logo, no máximo, até 6 horas após o protocolo, isso vai potencializar muito o efeito, vai contribuir bastante, ok? E aí, eu falei do Flash Detox, e aqui o Flash Detox e o Redux, a gente segue a mesma ideia, viu, gente? Pires de clorofila, aplicou, esfoliou, só que aqui a gente não vai usar hipertônica, a gente vai usar o hiperemiante. Lembra o potencializador? Então, a gente faz a aplicação do hiperemiante, borrifa, faz a massagem até completa absorção por uns 10 minutinhos, que você aproveita e faz aquela massagem, ok? O Lipoforce Max, a gente também faz a aplicação, como eu expliquei da última vez, né, no protocolo anterior, 2 borrifadas e espalha até a absorção. Mesma coisa a gente faz com o nano firme. A gente também vai utilizar o Drain Redux para finalizar, desculpa, para complementar, só que aqui a gente vai finalizar com o nosso gel crioterápico. Então, a gente vai aplicar o gel crioterápico, vai massagear até completa absorção e não pode usar filme osmótico, tá, gente? Se quiser usar, pode usar a cinta modeladora, mas é importante que haja a remoção do crioterápico. Qualquer oclusão pode favorecer aí uma queimadura para essa pele, ok? E é isso. Muito obrigada. Deixa eu finalizar essa apresentação. Se tiverem algumas dúvidas, podem passar. Ai, como que eu faço aqui mesmo? Não estou sabendo como fazer. Enfim, tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui com a professora. Você tem dúvida? Estou tentando colocar aqui, gente, para ver se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta, tá? Chat.
Deixa eu ver. Ah, temos aqui, deixa eu ver. Não, não temos. Gabriel, tem pergunta? Deixa eu ver aqui com o pessoal, que eu já estou com os meus produtores. Então é isso, gente. Sem perguntas, que bom. Espero ter ajudado. Aqui estão as nossas. Sigam as nossas redes sociais. A gente está presente em todas as nossas redes. Então, a gente está aí no Telegram, no Instagram, estamos aí no Facebook. E agora, aproveitando, toda terça e toda quinta, nós temos uma live aula no YouTube, no nosso canal Áticos Profissional. Então, se vocês quiserem, participem com a gente. A gente sempre fala de temas muito importantes e é, de fato, uma aula para vocês, ok? Hoje, em especial, nós temos às 7 horas da noite, canal Áticos Profissional. Hoje nós vamos falar sobre a importância do home care nos tratamentos estéticos. Então, a gente vai falar só sobre tratamento integrado, vamos destrinchar todos os nossos produtos, ativos, mecanismos de ação, onde incluir, como indicar isso para o seu cliente. E é isso, espero todos vocês. Muito obrigada a todos, Etéses, obrigado pela parceria de sempre, vocês são sempre incríveis, tá? E até a próxima, ok? Muito obrigada, viu, gente?